E aí, galerinha da FMU, estamos aqui em mais uma etapa, né? Então a etapa que a gente vai começar a ver nessa playlist é uma playlist Operações Numéricas Elementares. Então é importante que você acesse a playlist Operações Numéricas Elementares e assista todos os vídeos desde o primeiro até o último para você acompanhar toda a aula. Ou então o nosso PDF que fica disponível no nosso portal também, tá bom? E aí você consegue, pelo PDF e pelas nossas videoaulas, você consegue entender legalzinho, né, como é que funciona a nossa matéria, tá bom? Operações numéricas elementares. Importante, toda vez que a gente começa um material meu, existe o Esquentando o Cérebro, tá? Que é justamente um texto que te leva a refletir sobre o assunto que você vai ver. Como esse Esquentando o Cérebro é um texto muito grande, eu não vou colocar aqui. Então você acessa lá o PDF, tá? E aí você acesse esse Esquentando o Cérebro e faça o Esquentando o Cérebro. Talvez na edição, quem sabe eu consiga colocar esse Esquentando o Cérebro aqui, tá? Mas vai ficar muito pequeno, não sei se vai ficar legal, tá? Vou fazer a edição, se der certo tudo bem, se não der certo é só acessar o PDF. Antes de começar as aulas, antes de começar a ler o PDF, faça o Esquentando o Cérebro. Tenta ver se você consegue fazer esse Esquentando o Cérebro. Falou, galerinha? Vamos lá então? O que esse Operações Numéricas Elementares faz? Operações básicas, fração, decimais, né? É importante. Por que você tem que ver isso? Você vai desenvolver algoritmos, você vai trabalhar com circuitos, você vai trabalhar com várias situações, né? Geometria analítica, você vai trabalhar com várias situações onde é importante que você domine as operações numéricas, tá? Afinal de contas, o computador, a calculadora faz as contas pra gente? Faz, tá? Mas você como um profissional de TI, você tem que saber como é que você vai comandar um computador para que o computador faça essa conta. Tá? Então você tem que saber comandar o computador, você tem que entender o procedimento. E o que a gente vai fazer justamente é levar vocês à compreensão dessa matemática básica, né? Operações numéricas elementares é a matemática básica e que é elemento importantíssimo no desenvolvimento de algoritmos ou de sistemas computacionais, né? De inteligência artificial. Você usa esses elementos sim em vários segmentos que vocês vão ver ao longo do curso de vocês, tá bom? Então, esquentando o cérebro, primeira coisa, tá? Tem que fazer o esquentando o cérebro. Operações com números fracionários. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, operações com frações, tá? Como é que a gente faz, como é que a gente pensa operações com frações? Só fazendo uma introdução histórica, a fração vem do latim fractione, tá? Que significa dividir, quebrar, rasgar. Tá? Então vem desse latim fractione, que significa estou dividindo, estou quebrando, estou rasgando. A fração nada mais é do que uma representação de uma divisão. Tá? Quando você faz uma fração, você está representando uma divisão. Tá legal? Eu não cobro teoria em provas, tá? Não precisa ficar decorando. O que é o latim? Não cobro teoria em provas, de jeito nenhum, tá? Mas é importante você ter uma introdução conceitual, uma introdução histórica, para que você entenda o procedimento que você vai estudar, né? Você entende o país hoje se você estudar a história do país. Tá? Você entende a matemática se você estudar um pouco os conceitos e o segmento da matemática. É importante para melhor compreensão, tá bom? Então, na verdade, tá? Quando a gente fala em fração, a gente fala da necessidade de representar medidas que não têm quantidade inteira de unidades. Tá? O homem, ao longo da sua história, tá? Ele conseguia representar, né, quantidades inteiras. Ele não conseguia representar, por exemplo, quantidades negativas. O zero foi uma evolução de centenas e centenas de anos para ele representar o zero, tá? E ele precisava representar o quê? Unidades que não têm quantidade inteiras. E os historiadores, eles identificaram lá no Nilo, né, na época dos egípcios, na época dos faraós, conceitos já de fração. Os faraós pegavam as terras que estavam na margem do rio Nilo e dividiam aquelas terras, tá, entre
os egípcios, em troca de impostos, tá? E aquelas terras elas eram fracionadas. Às vezes você pegava uma terra inteira e dividia em partes das pessoas da família, né? E aí quem cultivava aquelas terras devolvia a posse daquela terra com forma de impostos ao governo. E essas representações eram usadas na forma de fração. Só que os registros históricos que se tem, os egípcios conheciam frações de numerador 1, tá? Ou seja, 1/3, 1/6, 1/20, isso aqui são representações numéricas egípcias, tá? O sistema egípcio de numeração, ele tem todo um símbolo, né? Se você tiver curiosidade, coloca no tio Google, sistema egípcio de numeração. Você vai ver que tem a flor de lótus, você vai ver que tem o cotovelo, você tem alguns símbolos e você vai ver que ele também representava de 10 em 10. 10 unidades, a unidade tinha um símbolo, aí 10 unidades ele tinha outro símbolo, né? Aí 10 para representar a dezena, 10 dezenas era um símbolo, aí depois ele tinha um outro símbolo para representar a centena. É interessante, se você gosta de matemática, procure no tio Google, tá? Sistema egípcio de numeração, você vai ver que é bem legal, tá bom? Então, por exemplo, esse símbolo aqui, ó, em cima, tá? Parece aqui um oval, né? Ele representava uma fração de numerador 1. Lembrando que numerador é o número de cima e denominador é o número de baixo. Tem gente que passa a vida inteira e se confunde quem é numerador, quem é denominador, né? Pelo amor de Deus, estamos num curso superior. Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo, tá legal? Então nós tínhamos aqui, ó, frações de numerador 1, tá? Esse bastão, tá? Que se chama de bastão, esse bastão representava uma unidade. Então o que eu tenho aqui? 1/3, ó, 1/3, 1/6, 1/6. Esse símbolo, tá, que se chama de cotovelo, tá? Esse símbolo representava uma dezena, tá? Você tem 9 bastões representava 9 unidades. Na 10ª unidade não eram 10 bastões. Na 10ª unidade você tinha o que? O cotovelo. Uma dezena, 2 dezenas. Então você tem aqui 1/20. É muito interessante, tá? Você tem vários sistemas de numerações que, para quem gosta de matemática, é legal estudar. Veja também um sistema de numeração muito interessante, né? O sistema Maia de numeração também. Os maias tinham um sistema de numeração muito legal. Então, para quem tiver curiosidade e tiver tempo, sistema egípcio de numeração e sistema Maia. O sistema romano, números romanos, você vê na escola, né? Então é normal você ver na escola. Mas esses dois sistemas são bastante interessantes de ver. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, dei uma introdução, agora vamos começar a estudar um pouquinho frações a partir de exemplos e a partir de situações? Então carrega o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos trabalhar exemplo de problemas que envolvem fração, tá? Como é que eu pego uma fração, um problema que envolve fração e resolvo esse problema. Vamos lá, galerinha? Carrega então o próximo vídeo. É nóis, carrega lá, vamos lá, é nóis.